Olá, seja bem-vindo ao Bioma Cast, um espaço voltado para auxiliar o homem do campo. Aqui nós vamos falar de pecuária de corte, pecuária de leite, vamos falar de agricultura e também gestão de pessoas e processos. Hoje eu recebo o Pedro Medeiros, ele que é consultor técnico e conselheiro da Bioma. Pedro, muito obrigada por participar com a gente. Eu queria que você falasse um pouco sobre a sua atuação na Bioma. Maria, eu quero agradecer pelo convite. E eu sou o Pedro Medeiros, eu sou médico veterinário, sou formado há 9 anos, sou consultor e conselheiro da Bioma Consultoria e o nosso principal foco é melhorar a vida do produtor rural, melhorando os índices zootécnicos da fazenda, melhorando o desempenho, tornando a fazenda mais eficiente, gerando riqueza e transformando a vida das pessoas. Certo. Pedro, qual a importância do manejo, da maternidade dentro da pecuária de leite? É uma fase muito importante, a fase da cria. É muito importante, sim, e com certeza é um dos principais momentos, da vaca. É o principal, é o momento que a vaca está mais diante de um desafio ou de um futuro desafio, e é onde que a gente consegue ajustar todo um manejo, todo um processo na vaca, que a gente vai garantir que ela tenha um bom desempenho durante toda a sua lactação. Quando a gente fala de maternidade, a gente sempre pensa em conforto e higiene, porque são os fatores anti-estresse ou até mesmo fatores nutricionais, sanitários, que fazem ou que dão conforto para esses animais e fazem com que eles tenham autoimunidade durante esse período e, consequentemente, a gente consegue ter uma bezerra saudável, uma vaca saudável e garantir que ela vai ter uma excelente lactação e garantir que essa bezerra ela vai ser um produto, uma genética que no futuro vai ser um animal que tenha uma vida útil, com altíssimo desempenho, expressando todo o seu potencial genético. Ou seja, é a base de todo o ciclo, Isso mesmo. E quando a gente fala de maternidade, pré-parto e maternidade, a gente nunca pode esquecer que o pré-parto ele tem que ter muito conforto, de uma forma geral. A gente tem que pensar realmente na vaca gestante, Igual quando a gente, por exemplo, pensa numa mulher grávida, A gente pensa naquele cuidado, naquela fragilidade que às vezes existe, E a gente pensando desta forma, olhando para a vaca, a gente com certeza vai fornecer para ela toda uma condição de conforto térmico, de nutrição, sanidade, espaçamento de coxo de no mínimo 75 centímetros, uma densidade animal por lote aí de no máximo 80%, para diminuir competição, para essas vacas realmente ter uma imunidade alta e ter uma excelente produção de colostro, que é o que a gente vai fornecer para a bezerra e garantir um excelente processo de colostragem. Então quer dizer que esses cuidados começam lá no pré-parto e vão até o nascimento? Isso mesmo, Maria. Tudo começa no pré-parto. A vida da vaca, da futura lactação da vaca, a gente garante ela no pré-parto. É o momento que a vaca decide todo o potencial que ela vai conseguir entregar durante toda a sua lactação. É nesse momento que a gente tem que focar. Tanto na vaca quanto para a bezerra, o principal momento é esse. E assim, tanto para a bezerra, quando a gente pega os fatores epigenéticos, que são fatores que a gente oferece para a vaca de conforto, nutrição, sanidade, e automaticamente a gente está transmitindo para o feto, para a bezerra que está no ventre, que ela vai ter um bom desempenho durante sua fase de bezerreiro, recria, com menos doença, um ganho de peso melhor, uma bezerra que no futuro vai ser mais produtiva e gerando mais lucro para o produtor rural.
Certo. Você falou do colostro, né? Como é que é a questão da colostragem? Isso também é fundamental dentro do processo aí para garantir a imunidade desse animal. Como que é feito? O colostro é todo aquele conteúdo retirado da vaca após o parto, durante a primeira ordenha. Ele é composto por energia, gordura, por proteína, por imunoglobulinas que vão garantir para a bezerra o recebimento de anticorpos que vão dar condição para a bezerra enfrentar os desafios que ela vai ter pela frente, principalmente nos primeiros 20 dias de vida. Quando a gente fala de colostragem, a gente está falando ao mesmo tempo de quantidade, qualidade e tempo. Como que a gente faz uma boa colostragem? A colostragem ela é feita nas primeiras horas de vida, oferecendo 10% do peso vivo da bezerra de colostro. Esse colostro ele tem que ter uma avaliação que a gente fala avaliação de Brix, e ele tem que ter no mínimo 25%. Isso, o que é essa avaliação? Essa avaliação é que nos diz, né, o quanto que é bom esse colostro e o quanto que esse colostro é capaz de ofertar para essa bezerra quantidades de imunoglobulinas que vão fazer com que ela tenha bons índices séricos de imunidade, né, de células de defesa para lidar com esses desafios futuros, que são principalmente diarreia, pneumonia e até mesmo tristeza. Como a questão do colostro, né, na primeira mamada a gente oferece 10% do peso vivo da bezerra de colostro, 25% de Brix, e uma segunda mamada, que é mais 5% do peso vivo, que vai ser de 8 a 12 horas de vida, certo? Totalizando aí 15% total de volume de colostro do peso vivo, certo? Então, por exemplo, quando a gente pensa que a bezerra nasceu aí em torno de 40 quilos, a gente está falando que a gente tem que oferecer para a bezerra 6 litros de colostro, certo? Isso por quê? Porque são o que os estudos mostram que a partir desse processo de colostragem, a gente consegue fazer com que essa bezerra tenha níveis séricos de imunidade, células de defesa, imunoglobulinas, que vão dar para ela condição de lidar com os desafios futuros. Certo. Pedro, você falou da imunidade. O que é a imunidade passiva e como é que é feita essa avaliação? Então, a imunidade passiva é o processo do colostro, quando a gente retira o colostro da vaca e oferece para a bezerra. A bezerra ela nasce sem nenhuma célula de defesa, porque pelo tipo de placenta que a vaca possui, que é cotiledonária, a vaca não transfere anticorpo para o feto. Então a bezerra ela nasce sem imunidade, e essa imunidade a bezerra só obtém ela via o colostro, que é uma imunidade que é a forma passiva, certo? E como que a gente faz essa avaliação se essa bezerra foi bem avaliada ou se essa bezerra foi mal colostrada, né? Essa avaliação é feita a gente coleta o sangue e faz o Brix do sangue. A gente tem que ter hoje, como regra, 9,4 de Brix. Por quê? Porque é o padrão excelente de colostragem. Quando a gente fala de 8,9 ou mais, a gente está falando que foi uma boa colostragem, certo? Então a gente sempre tem que buscar fazer essa colostragem com quantidade, qualidade e tempo, igual eu falei, para a gente tentar levar para a bezerra o mais alto nível de proteínas séricas, imunoglobulinas, células de defesa, para garantir que essa bezerra tem capacidade no futuro de lidar com os desafios que ela vai enfrentar. Certo.
Pedro, vamos falar agora da alimentação, né, da nutrição desses bezerros. Aquele pecuarista que optar pelo sucedâneo, né, no caso o leite em pó, quais os cuidados que ele deve tomar? Ele tem que se ater a quê? A gente tem sempre que lembrar que para a bezerra o melhor alimento é o leite integral, certo? E existe também a possibilidade da gente fazer o adensamento do leite com o sucedâneo, para a gente garantir, de uma certa forma, que essa bezerra receba mais sólidos totais por dia, para a gente tentar buscar melhores índices de ganho de peso, de imunidade, menos doença, melhor desempenho e também garantir dar condição para essa bezerra de no futuro ela expressar o máximo que ela conseguir da sua genética. Quando a gente fala de sucedâneo, hoje a gente sempre tem que escolher bons sucedâneos. Quando a gente fala o que é um bom sucedâneo, a gente está falando aí de mais de 22% de proteína, extrato etéreo de em torno de 10 a 25% e sucedâneos que tenham baixa fibra. A fibra ela tem que ser menor do que 0,15% de fibra bruta. E esse sucedâneo, consequentemente, ele tem que ter uma boa digestibilidade e um alto aproveitamento pelas bezerras. É isso que o produtor tem que ficar atento na hora de escolher o seu sucedâneo. Então são muitos detalhes aí, né, que o pecuarista tem que estar atento. São vários detalhes. Hoje a gente tem uma variedade no mercado, né? Vários tipos de colostro. E é sempre importante o produtor fazer essa avaliação da qualidade juntamente com o custo-benefício, certo? Até mesmo chegar num ponto do produtor avaliar o preço do leite que ele está recebendo com o valor do preço do quilo do sucedâneo que ele está comprando, para ver qual que é o melhor custo-benefício, imaginando que o leite integral sempre é o melhor alimento, certo? E quando a gente consegue trabalhar com leite integral adensado nas fazendas, que é aí a gente busca, quando eu falo adensamento, eu estou falando que a gente está pegando o sucedâneo e diluindo ele no leite para tentar aumentar a quantidade de sólidos totais no fornecimento para bezerra. Quando eu falo em sólidos totais, eu estou falando de 600 a 900 gramas por dia de sólidos totais. Para quê? São essas quantidades que vão fazer com que a gente tenha bom desempenho nas bezerras, um bom ganho de peso por dia, garantindo aí automaticamente que essas bezerras, no processo de aleitamento, a gente consiga dobrar o peso durante os 60 dias de vida. Certo. Como que deve ser a nutrição dessas bezerras nos primeiros dias até a fase do desmame? Após a colostragem, né, o fornecimento dos 15% de peso vivo da bezerra de colostro, nas primeiras até 12 horas de vida, depois dessa fase a gente entra com o chamado leite de transição. O que é o leite de transição? São a segunda ordenha ou mais da vaca, onde a gente tem uma concentração a mais de proteínas, de imunoglobulinas, extrato etéreo, do que o leite normal. E a vaca vai produzir esse leite durante a segunda ordenha até em torno do quarto dia de parida, né? Dias em lactação. E esse leite ele tem que ser fornecido para as bezerras até os 4 dias de vida, porque a gente vai estar garantindo um leite, né, com maior nível de sólidos do que o leite normal. É claro que a gente tem que pensar que nem toda fazenda a gente consegue fornecer o leite de transição, mas a gente sempre tem que se esforçar para fazer com que isso seja feito nas fazendas, né? E por isso que a gente não, como técnico, a gente não pode deixar de recomendar que isso seja feito.
E a ideia é que os bezerros recebam no mínimo 5 litros de leite de transição por dia, dividido aí em 2 refeições. Tem fazendas que conseguem fazer até 3 refeições no dia, mas podendo chegar também até 8 litros de leite dia, certo? A partir do 5º dia de vida, aí as bezerras já podem ser alimentadas com dieta líquida via leite integral sem enriquecimento, ou leite integral adensado, enriquecido, ou com somente leite sucedâneo, né? Leite em pó sucedâneo. E a ideia vai ser sempre a mesma. Quando a gente fala de sucedâneo, a gente está falando em seguir a recomendação do fabricante de diluição. E quando a gente está falando de adensamento ou de um leite integral enriquecido, a gente está falando aí na expectativa que a bezerra receba em torno das 600 a 900 gramas por dia de sólidos totais para ela ter um bom desempenho. Então a gente vai fazer no geral, o que as fazendas, que é a recomendação, né? A gente recomenda que as fazendas ofereçam em torno, aí, em média, vai dar 6 litros de leite dia, dividido em 2 ou 3 refeições, podendo chegar aí até 8 litros de leite dia. Quanto mais leite, ou quanto mais sucedâneo, quanto mais dieta líquida a gente oferecer para essas bezerras, melhor é o desempenho. É claro que a gente tem que respeitar um limite máximo, porque não é oferecendo cada vez mais que a bezerra vai conseguir ingerir. Mas em torno de 8 litros é uma quantidade que já é bem acima da média Brasil de aleitamento, e é uma quantidade que vai garantir aí um bom ganho de peso e um excelente desempenho das bezerras. O aleitamento, o oferecimento da dieta líquida para as bezerras, ele vai variar de uma fazenda para outra. Não existe uma regra, não existe uma receita de bolo. Então, assim, a gente vai, claro, fazer a recomendação, que é aquilo que os trabalhos e os estudos científicos comprovam, certo? Mas a gente tem que olhar para dentro da fazenda e ajustar de acordo com o manejo, com o uso de tecnologias de cada fazenda. Cada projeto é um manejo. Exatamente. Com o nível de capacitação dos funcionários de cada colaborador, né, de cada propriedade. Então, mas no final de tudo, o que a gente está... que é o objetivo? O objetivo é alcançar as 600 a 900 gramas de sólidos totais por dia no aleitamento de dieta líquida. E quando a gente fala, já pensando que a gente tem o objetivo da dieta líquida, é a gente dobrar o peso da bezerra ao nascimento durante 60 dias. Então, se a bezerra nasceu com 40 quilos, a gente está querendo que ela chegue com 60 dias de vida e no mínimo 80 quilos de peso vivo, certo? Para a gente alcançar isso, a gente tem que fazer todo um processo dentro do bezerreiro, né? Dentro da maternidade, bezerreiro, que vai englobar vários pontos, desde a colostragem, a dieta líquida, a higiene, rotina, que é o que vão garantir para a bezerra que ela tenha menos doenças durante esse processo e consiga absorver o máximo daquilo que a gente está oferecendo, seja via dieta líquida ou via dieta sólida, que é o consumo de ração. E quando a gente parte para a ideia do desaleitamento, é interessante a gente fazer o desaleitamento gradativo. E isso também a gente consegue fazer a recomendação avaliando a rotina de cada fazenda e o desempenho que cada fazenda está tendo e ajustando a questões de dias ou a questão do manejo de aleitamento
para fazer com que essa bezerra seja desaleitada gradativamente. No geral, nas fazendas, a gente quer o seguinte: em torno de 30 a 40 dias, a gente já começa a diminuir a quantidade de dieta líquida e para fazer com que essa bezerra busque mais a dieta sólida, que é a ração. Porque quando ela começa a alimentar mais da ração, ela tem capacidade para ter um melhor ganho de peso e, consequentemente, a gente consegue cumprir a nossa meta, que é dobrar o peso ao nascimento com 60 dias de vida. Dentro dessas recomendações que você passou aí, tem uma questão também muito importante, que é a cura do umbigo, né? Eu queria que você falasse o que pode acontecer caso isso não seja feito, qual é a importância de se ater a essa fase, a essa etapa. Com certeza, a cura do umbigo ela é um dos principais manejos que a gente faz na propriedade com o recém-nascido. Na verdade, são dois manejos que são primordiais, que é a cura de umbigo e a colostragem. Isso é regra, de toda forma precisa ser feito. Isso é regra em todas as fazendas. Por quê? Porque quando a gente fala de um processo muito simples, de um processo que depende de pouquíssima... é um investimento baixo, depende de pouquíssima mão de obra, que depende de detalhes muito simples dentro da propriedade, e quando a gente compara com o que o não fazer dele pode acarretar e levar, como por exemplo, além de infecção do umbigo, até a morte da bezerra, é um processo que a gente nunca pode deixar de fazer dentro da fazenda. E como que a gente faz uma cura de umbigo? A cura de umbigo ela deve ser feita imediatamente após o nascimento. A gente tem que pegar todo o cordão umbilical e introduzir, mergulhar ele, né, na solução de iodo em torno de 7 a 10%, em recipientes tipo dipping, que são aqueles recipientes em que a gente aperta, né, e a solução de iodo ela extravasa o pote, mas ela não retorna para o conteúdo original do pote. Aquele conteúdo que saiu de dentro do pote, depois da cura de umbigo, ele vai ser descartado, certo? Então é sempre importante a gente mergulhar todo o cordão umbilical durante 60 segundos, pelo menos, em uma solução de iodo em torno de 7 a 10% de concentração em um recipiente tipo dipping. E o que acontece se isso não for feito? Quando a gente não faz a cura de umbigo bem feita, a gente está favorecendo a entrada de bactérias, de contaminação no umbigo. E o umbigo é a principal porta de entrada de infecção, bactérias da bezerra, porque é o que estava ligando a bezerra à sua mãe. Então, está tudo aberto. A partir do momento que a gente não faz uma cura de umbigo, todas essas estruturas estão dispostas a ter uma infecção ou até mesmo um processo inflamatório que vão levar a acontecer outras doenças na bezerra, como por exemplo, a gente pode ter abscesso hepático sendo formado, a gente pode ter uma septicemia, a gente pode ter artrite, a gente pode ter uma infecção de urina, uma infecção da bexiga, uma cistite. Então, quando a gente deixa de fazer, automaticamente a gente está abrindo portas para essa bezerra ter um processo infeccioso e automaticamente adoecendo, né, ficando doente ou até mesmo diminuindo a sua imunidade e abrindo portas para outras possíveis doenças e até mesmo a chance de perca dessa bezerra, né? A gente pode ter a morte dessa bezerra por causa desse processo infeccioso que foi gerado pela falta da cura do umbigo. É um cuidado essencial que o pecuarista tem que estar sempre atento com isso aí. Sempre atento. Igual eu comentei anteriormente, são duas práticas dentro de uma maternidade que não pode deixar de existir dentro das fazendas: cura de umbigo e colostro. Isso aí. A gente veio falar muito também do problema de diarreia nas bezerras. O que causa, Pedro? O que o produtor pode fazer para evitar isso? Exatamente, Maria. A diarreia é um dos principais desafios do produtor na fase de cria.
principalmente nos primeiros 20 dias de vida. Os principais agentes de diarreia são Escherichia coli, Cryptosporidium, Salmonella, rotavírus, coronavírus e giardia. A gente consegue dividir esses agentes pela fase pela idade de vida da bezerra, porque normalmente esses agentes eles agem num período determinado da vida da bezerra. Por exemplo, normalmente Escherichia coli ela vai causar diarreia nas bezerras antes dos 4 dias de vida ou até mesmo depois dos 14 dias de vida. Quando a gente fala de diarreias em torno de 4 a 14 dias, a gente está falando de diarreias causadas por rotavírus, coronavírus, salmonella e Cryptosporidium. E isso, de uma certa forma, ajuda a gente como técnico ou os colaboradores da fazenda a direcionar uma forma de tratamento dentro da propriedade. Então, isso é superficial, mas são estratégias, né, na prática que a gente utiliza para fazer o diagnóstico daquela diarreia ou até mesmo auxiliar ou indicar o melhor tratamento diante daquela situação. E só um detalhe, acima dos 14 dias de vida a gente pode ter a diarreia causada por Escherichia coli, por Salmonella e por Giardia. São os mais comuns. Certo. Pedro, e quais são os tratamentos nesses casos, né? As causas são variáveis, mas qual seria o tratamento para a diarreia? Isso. Quando a gente fala de vírus, né, a gente não tem nenhuma substância, né, ou nenhum produto que diminua a reprodução do vírus ou que mata esse vírus, certo? Então, assim, o que a gente fornece de condição para as bezerras? A gente tem que tentar fornecer tudo aquilo que melhora a imunidade da bezerra. É igual eu falei anteriormente, por que a gente tem que focar tanto em colostro, em colostragem, em colostros bons? Por quê? Porque é isso que vai fazer com que a bezerra tenha que ela consiga lutar, né, vamos dizer assim, com essa diarreia. E automaticamente, quando a gente fala de diarreia causada por coronavírus, a gente está falando de processos que a gente tem que preocupar com a desidratação da bezerra, porque normalmente essas diarreias a gente não consegue usar um medicamento ou um produto que vai auxiliar a bezerra no combate. Quando a gente fala de diarreias bacterianas, e no caso principalmente a Escherichia coli, a gente está falando que o animal vai ter febre e vai ter que tomar antibiótico, certo? Hoje, a recomendação principal no tratamento, o melhor antibiótico ou aquele antibiótico que a gente usa com mais frequência são os ceftiofur ou as sulfas com trimetoprim, que são as que respondem melhor às diarreias bacterianas, certo? Certo. Então, de uma forma geral, o que é importante a gente fazer na prática durante uma doença como a diarreia? É monitorar as bezerras durante a parte da manhã, bem cedo, de preferência em torno das 6 horas, fazer a aferição de temperatura e, se der 39,4 ou mais, a gente verificar se essa bezerra não tem uma diarreia ou uma pneumonia e tentar diagnosticar qual que é a doença ou até mesmo a infecção que está levando essa bezerra a ter esse aumento de temperatura. E fazendo o diagnóstico da doença, entrar com o tratamento. No caso da diarreia, quando a gente tem diarreia sem febre, a recomendação geral é que seja feita somente hidratação, em torno de 4 a 6 litros por dia, dividido aí em 2 ou 3 refeições, 2 horas antes ou após o aleitamento. Quando a gente fala de diarreias com febre, aí automaticamente a gente já está falando de hidratação e antibiótico. Então, que são esses antibióticos que eu citei anteriormente.
Certo, Pedro. E o acompanhamento de peso das bezerras? Ele deve ser feito com que frequência? Qual a orientação? Isso. As bezerras, elas têm que ser pesadas, né, assim que elas no nascimento, para a gente calcular, criar os indicadores, né, do bezerreiro, para a gente saber que quantidade de ganho de peso que essas bezerras estão tendo por dia. Então, a gente vai fazer a pesagem no primeiro dia de vida, aos 30 dias de vida e aos 60 dias de vida ou na desmama. E após, quando essa bezerra é desaleitada, aí ela vai para a recria, a gente vai fazer essa pesagem uma vez por mês. Por que a gente faz esse processo? Para a gente fazer todo o diagnóstico de ganho de peso de 0 a 30 dias, de 30 a 60, de 0 até o desmame, para a gente ver como que está o desempenho dessas bezerras dentro do bezerreiro, qual que é o manejo que a gente tem que melhorar, o que a gente tem que fazer para estar melhorando o desempenho dessas bezerras, ou até mesmo qual estratégia que a fazenda vai ter que modificar, ou até mesmo capacitar melhor os colaboradores para a gente conseguir que essas bezerras tenham bom desempenho. Quando eu falo bom desempenho, eu estou falando de 0 a 30 dias, em torno de 800 gramas por dia de ganho de peso. Quando eu falo de 30 a 60, acima de 900 gramas por dia de ganho de peso. E quando eu falo do ganho de peso de 0 até a desmama, também acima de 900 gramas por dia. Certo, Pedro. As bezerras bem nutridas, bezerras saudáveis, elas serão vacas mais produtivas? Esse cuidado com a base é nesse intuito também? Maria, é altamente, diretamente proporcional. Quando a gente tem bezerras saudáveis, bezerras que tiveram menos casos de doenças ou até mesmo não tiveram casos de doenças durante o seu processo de cria e recria, essas bezerras têm melhor imunidade, elas têm melhor ganho de peso, elas têm melhor desempenho, elas têm melhor produção na primeira lactação. Então, assim, são animais que com certeza a gente deu condição para elas expressar todo o seu potencial genético, tudo aquilo que foi projetado, tudo aquilo que foi organizado, que foi elaborado para a gente ter uma vaca mais eficiente, uma vaca mais produtiva e uma vaca mais saudável. Certo. Um procedimento também que é importante é o de descorna, né? Como que ele deve ser realizado? Quais as orientações que você dá para o produtor rural? Sim, a descorna é um dos principais procedimentos feitos também dentro do bezerreiro, porque é um processo que causa uma injúria no animal, né? E a gente tem que preocupar sim com esse processo, principalmente na questão de aliviar ou até mesmo de tirar todo o sofrimento do animal durante esse processo. Garantir que durante esse processo o animal vai ter um bom conforto, não vai ter um prejuízo no seu desempenho por causa da mochação. A mochação ela consiste como a retirada, né, ou até mesmo a queimadura do corno ou normalmente chamado como chifre. E esse processo ele é feito hoje com ferro quente, com anestesia local no nervo cornual e com aplicação de analgésico durante os 4 dias após a mochação. Pedro, como que o criador, né, o produtor rural que estiver nos acompanhando, nos ouvindo, nos assistindo, se ele quiser aprimorar sua criação de bezerras, como que ele pode ter acesso à consultoria, né? Dá para perceber o quanto vocês entendem desse negócio, né? O quanto vocês são especializados no que fazem. Quem quiser ter acesso à consultoria da Bioma, como que deve fazer? A consultoria da Bioma, ela está disponível para todos os produtores rurais que têm o objetivo de se tornar a sua propriedade, a sua fazenda como uma empresa, um lugar que gera lucro, um lugar que gera riqueza, um lugar que está transformando pessoas. Então, quando a gente fala isso, a gente está falando que a Bioma tem todo um suporte, todo
uma parte técnica, uma parte comercial, uma parte de tecnologias, de insumos que vai conduzir o produtor a melhorar a sua gestão, a melhorar os seus índices, a melhorar a sua eficiência, a melhorar o seu desempenho. Hoje a Bioma ela se concentra no Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba, mas a gente tem condições de atender fazendas em todo o Brasil, porque a gente tem uma ampla cobertura e o mais importante, esse contato hoje ele pode ser feito via as redes sociais, nosso Instagram, nosso WhatsApp, pode ser com qualquer pessoa do nosso time que vai time grande, auxiliar, né? E vai direcionar automaticamente com aquele contato a pessoa que melhor vai atender aquele cliente. Tá certo. Pedro, muito obrigada pelas suas informações aqui. Acho que foi um conteúdo muito rico para ser compartilhado aí com o nosso público. Obrigada. Maria, eu que agradeço, estou à disposição e para mim foi um prazer imenso estar aqui hoje. Tá certo, muito obrigada. Eu espero que vocês também tenham gostado e até o próximo BiomaCast.